Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja 100% excelente. Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que você esteja na paz do Senhor. Vamos agora entrar no nosso capítulo 3, beleza? E começar a falar da divisão proporcional dos valores. Vamos lá? Pessoal, esse capítulo é bem rápido, né? Pelo menos esse início do capítulo é bem rápido. Então hoje a nossa videoaula vai ser um pouquinho mais curta, mas espero que vocês entendam e consigam compreender aquilo que eu vou estar explicando para vocês, porque nas próximas aulas nós vamos começar a colocar isso em prática, que a gente vai aprender hoje. Vamos lá. A semibreve é a figura de maior duração e tomada como unidade na divisão proporcional dos valores. Assim sendo, a semibreve é a única figura que compreende todas as demais. O que isso quer dizer? Que a semibreve ela é o nosso ponto de partida, o nosso start. A partir dela eu consigo subdividir e gerar as outras notações musicais, as outras notas, beleza? As outras durações, porque cada nota dessa ela vai ter um tipo de duração e sempre ela vai partir da semibreve, sempre ela vai se dividir a partir da semibreve. Beleza? Então, como eu posso explicar isso para vocês de uma maneira bem simples de vocês entenderem? Aqui você está vendo no quadro que a semibreve ela é como se ela fosse o valor máximo. Então, para eu chegar no valor, na duração da semibreve, eu preciso de duas mínimas, ou de 4 semínimas, ou de 8 colcheias, ou de 16 semicolcheias, ou de 32 fusas, ou 64 semifusas. O que significa isso? Que para eu chegar na mesma duração da semibreve, eu vou precisar escrever duas mínimas. Ou seja, eu tenho uma semibreve. Tá? Para eu fazer essa duração, eu vou precisar de duas mínimas. Tá? Ou de 4 semínimas. Tá? Para chegar na mesma quantidade, na mesma duração. Mas como eu posso mostrar isso para vocês de uma forma mais fácil de entender? Olha para cá. Eu fiz para vocês num papel, hein? Mas olha para cá. Eu tenho aqui uma semibreve. Está vendo o tamanho dessa folha? Vamos dizer que essa semibreve ela vai preencher exatamente essa folha inteira. Então, isso aqui tudo é preenchido por uma semibreve. Beleza? Pensei que tinha falado semínima. Mas vamos lá. Por uma semibreve. Então, esse papel aqui todo ele vai ser preenchido por uma semibreve. Poxa, mas se eu for escrever com outra notação, se eu fosse escrever com uma mínima, eu precisaria de quanto? Duas mínimas para preencher esse papel todo. Logo, eu precisaria de duas mínimas para preencher esse papel todo, para ter o mesmo valor, a mesma duração de uma semibreve. Beleza? E se eu quisesse representar isso com semínima? Aí eu precisaria de quantas semínimas? Precisaria de 4 semínimas, como nós temos aqui. 4 semínimas. 1, 2, 3, 4. Para poder ter o mesmo valor da semibreve, para preencher o mesmo tamanho. E se fossem colcheias, eu precisaria de 8 colcheias. Então temos aqui 8 colcheias. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisaríamos de 8 colcheias para poder ter o mesmo valor da semibreve. Ou também, que eu parei por aqui, né? Que são as semicolcheias, que eu precisaria de 16. Beleza? Eu não fiz a fusa nem a semifusa porque eu não ia conseguir escrever 32 ou 64, que ia ficar muito pequenininho para vocês enxergarem. Mas isso tudo significa que para eu chegar no mesmo tamanho da semibreve, eu preciso de, no mínimo, ter essas quantidades de notas, nem a mais, nem a menos. Porque se eu colocar a menos vai faltar, se eu colocar a mais vai ultrapassar. Beleza? E a mesma coisa acontece para as próximas divisões. Se eu começasse pela mínima, para eu ter o mesmo tamanho de uma mínima, eu precisaria de duas semínimas. Já é diferente, porque agora a gente está partindo da mínima, não da semibreve. A mínima, ela, digamos assim, que a mínima ela dura 2 tempos. Então, eu precisaria de 2 semínimas, porque a semínima vai durar um tempo, e aí eu precisaria de 2 para ter o valor de 2 tempos. Beleza? Se fosse no caso do colcheia, eu precisaria de 4 colcheias. E se você reparar, ela sempre vai dividindo de 2 em 2. Ó, um exemplo, ó, na semibreve. A mínima é metade da semibreve, ou seja, eu preciso de 2. É como se eu pegasse uma bala e partisse no meio. Né? Já a semínima, comparado à semibreve, ela é 1/4, como se eu pegasse a mesma bala e dividisse em 4 partes, como eu mostrei para vocês aqui. Mas se eu partir da mínima, quem vai valer 2? Quem vai valer 2 vai ser a semínima, porque agora eu estou partindo da mínima. É como se eu partisse a bala na metade,
pegasse uma das metades da bala e falasse, agora essa aqui é a minha nova bala. E agora, para eu ter como ela já é metade, né? Como para eu ter mais uma metade dela, eu só poderia utilizar a semínima, beleza? Como se eu falasse algo assim. E quando a gente partir para a semínima, ela, como ela dura um tempo só, né? A gente vai ver isso mais para frente, a questão de quanto tempo dura cada nota, né? Porque isso aí eu posso dizer que a sembré vale 8, eu posso dizer que ela vale 16, eu posso falar que ela vale 1, posso falar que ela vale 4, isso tudo vai depender do nosso compasso, tá bom? Mas, a princípio, no padrão, a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos, a semínima 4 tempos, perdão, 1 tempo, né? Que eu vi o 4 aqui, confundi. Mas vale 1 tempo e aí vai subdividindo, beleza? E assim como eu falei para vocês, vai continuar as figuras sendo subdivididas, né? Então, para eu ter uma mínima, eu preciso de 2 colcheias, ou de 4 semicolcheias, ou de 8 fusas, ou de 16 semifusas. E mais abaixo você vai ver também aqui, ó, agora a colcheia. Para eu ter uma colcheia, o mesmo valor de uma colcheia, eu precisaria de 2 semicolcheias, ou 4 fusas, ou 8 semifusas, né? E a mesma coisa também para a semicolcheia e para a fusa, né? Então, pessoal, com isso daqui, a gente começa a ver as nossas notações musicais, beleza? Começamos a entrar na parte de duração, né? Todo mundo já ouviu o barulho do fogos, né? Pá, parará, pá, pá, pá. O que acontece, né? E botaram até uma musiquinha em cima do ritmo dos fogos, né? E o que acontece? Isso daí pode ser escrito na música, é escrito com essas figuras rítmicas, beleza? E o que acontece, pessoal? Quando nós escrevemos, né, quando se escrevem 2 ou mais colcheias, semicolcheias, fusas ou semifusas, que são as figuras que têm os colchetes, tá vendo? Ó? A figura que a partir daqui, ó, semínima não tem, ó. Semínima não tem, tá vendo? Semínima nem mínima tem o colchete. O colchete é essa bandeirinha aqui. A colcheia, a partir da colcheia, nós temos essa bandeirinha, tá vendo? Colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Nós temos as bandeirinhas, os colchetes, né? Quando a gente escreve 2 ou mais, a gente pode uni-las, né? Usa-se também para substituir os colchetes por barras horizontais, ficando as notas unidas em grupos. Ou seja, eu pego uma barra, como se eu pegasse a bandeirinha de uma e a bandeirinha de outra, colasse uma na outra, né? De uma forma mais fácil de entender. Então, ó, quando eu tenho só a colcheia, é uma barrinha só. Quando eu tenho uma semicolcheia, ó, a semicolcheia tem 2 bandeirinhas, 2 colchetes. Então eu vou colocar 2 barrinhas. A fusa que tem 3, ó, 1, 2, 3. E a semifusa que tem 4, 1, 2, 3, 4. O que significa isso? Quando eu estiver lendo uma figura assim, que vocês provavelmente já viram em algum lugar, tem até no WhatsApp, né? Essa figura musical aqui significa que são 2 colcheias. Essa figura aqui significa que são 2 semicolcheias, porque tem dois barras, né? 2 travessões aqui. Né? E pode se agrupar a quantidade que você quiser, mas geralmente a gente bota 4, de 4 em 4, para não ficar tão ruim a leitura para o músico, né? Porque pelo menos de 4 em 4 a gente consegue agrupar, né? De tantos tempos, beleza? E por aí vai, tá vendo? Porque senão fica muito confuso. Imagina tu botar 8 negócios desse, ou 8 ou 16, imagina tu botar 16, um ligado no outro, fica muito complicado de ler. Então a gente pelo menos agrupa de 4 em 4, ou de 8 em 8, depende da partitura que você estiver lendo. Beleza? Como eu falei para vocês, essa aula é bem rápida, né? Daqui já começa a vir os questionários e alguns exercícios para vocês verem. Peguem comigo o material impresso, por favor, na aula. Show? E aí, ó, a gente vai começar a falar dos modelos aqui para vocês, ó, substituir o sinal de interrogação pelo número de figuras convenientes. Ou seja, aqui, ó, um exemplo, aqui eu tenho uma semínima, né? Perdão, temos uma mínima aqui. Então, para eu ter uma mínima, aqui ele colocou 4 colcheias, né? 4 colcheias é o mesmo valor que tem uma mínima. Vamos ver, conferir lá em cima? Aqui, ó, 4 colcheias, uma mínima, tá certinho. Vamos lá, opa, cliquei demais. E aí vocês vão fazer isso nos próximos exercícios. Aqui, ó, uma semibreve, ou aí ele vai pedir aqui, ó, ele quer o valor da semibreve, só que em semicolcheias. Então, quantas semicolcheias vão ser necessárias para ter o mesmo valor de uma semibreve?
A mesma coisa aqui, ó, quantas semicolcheias vão ser necessárias para ter o valor de uma semínima? E aí vocês vão começar a treinar isso, é muito bom, um exercício muito bom para vocês começarem a ter noção de proporção dos valores, beleza? Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver ligaduras e ponto de aumento, que também é importante para a gente começar a nossa leitura musical, beleza? E na outra aula... Cadê? Desceu. E na nossa próxima aula, né, depois dessa aula aí de ponto de aumento, nós vamos começar a ver o compasso. A partir dos compassos, pessoal, nós vamos começar a ver ditado rítmico, beleza? A partir do compasso, nós vamos começar a ver ditado rítmico bem fáceis para vocês começarem a entender. O bom do ditado rítmico é que você vai conseguir executar no seu instrumento. Então, digamos que eu tenho um ditado rítmico que tem uma figura com 3 semínimas, ou 4 semínimas, 2 compassos com 4 semínimas, que a gente vai cantar. Tá, repete. Tá. Então você vai conseguir executar isso no seu instrumento. Blam, blam, blam. Ou na bateria, né? Tá. Você consegue fazer isso. E mais pra frente a gente vai ver, porque eu vou falando aqui e vou deixar vocês curiosos. Mas se preparem para a próxima aula, que vai ser muito bom. Não deixem de fazer o exercício, não deixem de estudar, porque é prioridade para vocês evoluírem no instrumento de vocês, tá bom? Valeu, galera. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.